Portugal está a virar a página nas leis de imigração. O governo decidiu retirar a retroatividade da nova lei da nacionalidade. PSD e CDS separaram pontos polêmicos e o presidente Marcelo acabou de promulgar uma nova lei dos estrangeiros que limita a entrada de imigrantes. O que está por trás de tudo isso? E como essas decisões vão impactar quem vive, trabalha ou espera a nacionalidade portuguesa? Fica comigo até o fim, porque hoje vou explicar ponto a ponto o que muda e o que ainda está por decidir. Se és novo aqui, subscreve o canal, ative o sino, porque aqui a gente fala dos fatos com clareza, sem filtro e sem política. Portugal vive um dos momentos mais movimentados no debate sobre imigração e nacionalidade. A primeira proposta da nova lei da nacionalidade causou confusão e polêmica. Havia contradições, linguagens ambíguas e pontos que juristas consideram inconstitucionais. Agora o governo apresentou uma nova versão do diploma. Essa proposta tenta corrigir os erros do passado e trazer mais segurança jurídica, mas ainda precisa ser votado no parlamento e depois promulgada pelo presidente para se tornar lei. Mesmo assim, o novo texto já mostra uma mudança clara de rumo nas políticas migratórias portuguesas. O ponto mais discutido é a decisão do governo de eliminar a retroatividade da nova proposta da Lei da Nacionalidade. Isso significa que o texto que será debatido no Parlamento já não prevê mais a contagem retroativa do tempo de residência. Em vez disso, a nova versão define que o tempo só começa a contar a partir da data em que o título de residência é oficialmente emitido. Ou seja, o período em que a pessoa esteve à espera do cartão não será contabilizado. Além disso, o governo retirou o chamado regime transitório, que aplicava as novas regras a pedidos feitos desde 19 de junho. Em resumo, quem deu entrada antes dessa data continua com as regras antigas. Quem fizer o pedido agora entra nas novas condições, onde o tempo só conta depois da emissão do título. Essa mudança foi feita após pareceres de juristas que alertaram que aplicar novas regras retroativamente poderia violar o princípio da segurança jurídica e o direito à confiança. Mas atenção, essa alteração ainda é apenas uma proposta. A retroatividade foi retirada do texto, mas a nova lei ainda não foi aprovada nem promulgada. Mesmo com as revisões, o diploma mantém alguns pontos importantes. Continua obrigatório o exame de língua portuguesa. Mantém-se o texto sobre os princípios constitucionais e o Estado de Direito. E ainda há previsão de perda de nacionalidade em casos de crimes muito graves. No entanto, é justamente este último ponto que gerou uma divisão no parlamento. Os partidos PSD e CDS decidiram propor que a questão da perda de nacionalidade seja retirada da lei principal e tratada de forma separada no Código Penal, como uma pena acessória. O objetivo é evitar que uma parte polêmica com potencial de ser considerada inconstitucional atrase ou anule todo o diploma. Com essa estratégia, a lei da nacionalidade foca-se apenas na atribuição e aquisição, enquanto o tema dos crimes passa para outro projeto independente. O jornal Observador resumiu a nova proposta em 6 pontos principais. Primeiro, retroatividade retirada da proposta. Segundo, norma controversa fora do diploma. Terceiro, contagem do tempo só após a emissão do título. 4.
exames e provas obrigatórias mantidos. Quinto, perda de nacionalidade será debatido à parte. E o sexto e último, proposto ainda em análise e sem aprovação final. Ou seja, nada está em vigor ainda, mas o caminho está traçado. Enquanto isso, o governo também encerrou uma medida que estava em vigor desde a pandemia. O decreto-lei que reconhecia como válidos os documentos vencidos. Essa regra, criada em 2020, permitia que imigrantes com títulos expirados continuassem a viver e a trabalhar legalmente. Mas agora, segundo o Diário de Notícias e a AIMA, o decreto deixou de vigorar a 15 de outubro de 2025. A partir desta data, documentos vencidos deixaram de ser aceitos. Isso marca o fim de um período de tolerância e início de uma fase mais rigorosa no controle migratório. E as mudanças não param. O presidente Marcelo de Souza promulgou a nova lei dos estrangeiros que impõe limites aos fluxos de imigração. De acordo com o Diário de Notícias, esta versão foi ajustada depois de o Tribunal Constitucional ter considerado inconstitucionais 5 pontos da anterior. A aprovação contou com o apoio decisivo do Partido Chega. As novas medidas incluem restrições ao regrupamento familiar, fim do visto de procura de trabalho para quem não tem qualificações elevadas e regras mais duras para a entrada e permanência de imigrantes. Em poucas palavras, a lei da nacionalidade define quem pode tornar-se português e a lei dos estrangeiros define quem pode entrar. Antes da promulgação, o líder do Chega, André Ventura, acusou Marcelo de Souza de atrasar intencionalmente a entrada em vigor da nova lei dos estrangeiros, dizendo que o presidente estaria a proteger interesses ideológicos. Marcelo respondeu que o diploma estava em análise jurídica normal e que não houve qualquer tentativa de bloqueio. Esse episódio mostra como a imigração e a nacionalidade se tornaram armas políticas no debate português. Somando tudo, a retirada da retroatividade da proposta, a nova regra da contagem a partir da emissão do título, o fim do decreto dos documentos vencidos e a promulgação da nova lei dos estrangeiros. Fica claro que Portugal está a redefinir completamente o seu modelo migratório. O país que há poucos anos apostava na regularização em massa, agora aposta na seleção e no controle. A dúvida é: isso vai trazer estabilidade e justiça ou mais burocracia e exclusão? De forma resumida, o governo retirou a retroatividade da proposta da nova lei. O tempo só contará a partir do título emitido, se a proposta for aprovada. O decreto dos documentos vencido terminou. E a nova lei dos estrangeiros já foi promulgada. Portugal entra numa nova fase da política migratória. O que tu achas dessas mudanças? São medidas necessárias ou um retrocesso na integração? Deixa a tua opinião nos comentários e subscreva o canal. Deixa o teu like e partilha. Até a próxima.